Olá, o motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo para vocês é para contar um pouquinho sobre a minha atuação profissional, desde quando eu decidi que a comunicação social seria o ramo no qual eu atuaria pelo resto da minha vida. Quando eu entrei na faculdade, isso em 2005, eu tinha certeza de que não optaria por cobrir as editorias de política e economia. E hoje, por acaso ou não, é o que eu faço. Eu comecei a estagiar em setembro de 2007 numa empresa chamada Camping Clube do Brasil, é a maior rede de campings do país, e lá eu era responsável pela confecção do jornal da empresa, chamado O Campista, que é um jornal mensal. E eu passei por experiências muito legais lá, eu pude conhecer alguns campings espalhados pelo país, apesar disso no início não ter sido uma boa ideia, já que eu nunca tinha acampado e tinha receio quanto a formiga, mosquito e etc, eu me divertia muito nessas viagens. E aí, em abril de 2008, eu comecei a estagiar num site chamado Canal Energia, que cobre o setor de energia elétrica. E aí teve início o meu primeiro desafio, que foi conciliar os dois estágios com a faculdade. Às 8 eu tinha que estar no Canal Energia, que fica na Barra da Tijuca, e saía de lá às 2 da tarde. Às 3 eu começava no CCB no centro e saía às 7 da noite, mesmo horário em que eu deveria estar entrando na faculdade lá no Meia. Então, como eu era a única estagiária no CCB, eu podia me monitorar e algumas vezes levar menos tempo para fazer o jornal. Então eu tentava adiantar o máximo para não me atrapalhar na faculdade. Em dezembro de 2008, eu fui promovida a trainee no Canal Energia, e aí tive que sair do CCB. Daí vem outro desafio. Como estagiária do Canal Energia, eu traduzia notícias internacionais sobre eficiência energética para um site da Eletrobras chamado Procel Info. Com a promoção, a ideia era me distanciar das traduções e começar a escrever matérias para o Canal Energia, mas eu entendia muito pouco de energia elétrica, praticamente nada. Eu sabia que meu pai pagava a conta de luz quando chegava aqui em casa, mas no que todos aqueles encargos iam impactar no valor da fatura, eu não tinha a menor ideia. Então, ainda está sendo um desafio porque as minhas fontes são especialistas no assunto, então eu tenho que estar estudando sempre para que a conversa flua, para que eu consiga refutar alguma coisa que não ficou bem entendida. Não é como cobrir um show, um jogo de futebol, um acidente na rua. E o desafio não para por aí, porque depois de apuradas as informações, é preciso transformar uma linguagem, na maioria das vezes com termos bastante técnicos, em uma linguagem, em algo palatável, para quem tem interesse, mas não entende tanto assim do assunto. Atualmente eu continuo lá, entendendo um pouco mais sobre o setor elétrico, mas ainda assim eu continuo estudando muito, porque não é fácil. É um ambiente de trabalho maravilhoso. E aí vocês podem me perguntar por que então sair. Porque eu vejo nesse processo seletivo da Unilever uma maior oportunidade de crescimento. Eu acredito que eu vou ser desafiada novamente, mas se eu tenho conseguido passar por alguns obstáculos, por que não passar por mais esse? Então é isso, eu agradeço a oportunidade e espero encontrá-los na próxima etapa. Muito obrigada e até lá!